dia, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Alguns de novo, né? A gente já fez alguns treinamentos, mas esse especialmente aí com esse roadshow, que é uma proposta bem legal aí de conhecimento que vocês estão adquirindo, né? Vamos lá. Então, o nosso assunto hoje, a gente vai falar, então, sobre aspectos aqui regulatórios e os jurídicos também, né? Tanto no aspecto contratual como no contencioso. Então, vocês vão ter oportunidade aí de ter o assunto olhado por esses três vieses, tá? A nossa ideia aqui é falar um pouquinho sobre os números da saúde suplementar, o rol de procedimentos, regras de remoção, as coberturas, garantia de atendimento, rede de atendimento e as alterações de rede, como é que funcionam, tá? Por que que a gente selecionou esse tema? Porque isso é o que vocês vendem, né? Vocês vendem o plano de saúde e o que vocês precisam entregar para os clientes é justamente esses assuntos, né? A cobertura do rol, é a garantia do atendimento e é a rede que pertence àquele produto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, falando aqui um pouquinho sobre os números da saúde suplementar, a gente tem aqui hoje, esses dados estão atualizados, tá? Pela sala de situação. Então, hoje nós temos 51 milhões de beneficiários em planos de saúde, 32 milhões de beneficiários em planos odontológicos, isso representa um quarto da população coberta pela saúde suplementar. Ou seja, a gente ainda tem bastante oportunidade aí de venda de planos, né, para os outros três quartos da população. Em média, são realizados 1,6 bilhões de procedimentos por ano, tá? A gente tem, aliás, desculpa, esse número é o que foi realizado de janeiro até agora, né? Então, isso aqui inclui terapias, consultas, internações, então é um movimento muito grande. A saúde suplementar movimenta o setor todo de saúde, o movimento é muito alto. E hoje nós temos 704 operadoras ativas, né, com beneficiários no setor. Esse número é tanto de operadoras de saúde, como aquelas exclusivamente odontológicas, ou aquelas que vendem os dois ramos, tá? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o rol, né? As coberturas do rol que estão previstas na RN 465 de 2021. Então, o que que é o rol, né? O rol é a listagem mínima obrigatória de procedimentos que a gente precisa oferecer nos planos nos planos de saúde. Então, é aquilo que vocês estão vendendo, né? Então, eu vendo o quê? Eu vendo consultas, exames, tratamentos. E o que que é importante vocês saberem para ficar claro para todos os clientes? O rol, ele cobre 100% das doenças listadas pela Organização Mundial de Saúde. Então, o rol pode não ser o procedimento mais atual ou aquela técnica, mas ele vai ter tratamento para 100% das doenças que são conhecidas hoje no mundo. Então, ele compõe mais de 3.300 procedimentos, 163 DUTs, 7 protocolos de utilização e 3 diretrizes clínicas, né? O rol, ele é formado, né, ele tem essa característica, tá? Então, o que que é uma DUT, né? A DUT, ela é um conjunto de critérios clínicos ou técnicos mesmo, que condicionam a cobertura daquele procedimento. Então, todos os procedimentos que estão listados no rol têm cobertura. A DUT, os procedimentos que têm DUT, eles vão depender de alguns critérios, de algumas condições para eles serem ou não cobertos. Então, eles dependem de uma análise técnica por parte das auditorias das operadoras, né? E aí, a ideia da DUT é sempre estabelecer a melhor indicação para aquele procedimento. Por que isso? Porque se você, para aquela cobertura, não segue esse tipo de critério, a cobertura é ineficaz. E aí você tem um gasto grande com aquele procedimento e o resultado é ineficiente. Então, a DUT, ela não é uma restrição de cobertura, ela é uma melhor indicação de cobertura
para os nossos beneficiários, tá? As diretrizes clínicas, elas estão mais ligadas à prática clínica, né? Assim, como eu preciso garantir aquela cobertura. Então, a ANS, quando ela publica o rol, ela traz 3 diretrizes especificamente para consultas de avaliação ampliada em geriatria, consulta de puericultura e tratamento cirúrgico de hérnia de disco lombar. Por quê? Porque ela entende que essas três consultas, esses 3 tipos de atendimento, eles precisam seguir um roteiro para que seja melhor conduzido, melhor, que a garantia do atendimento seja melhor para os nossos beneficiários, tá? E aí você tem o protocolo de utilização, especialmente para o fornecimento de equipamentos coletores e adjuvantes para as pessoas que fizeram colostomia, ileostomia e urostomia, que usam sonda vesical e coletor de urina, tá? Então, são protocolos mesmo explica como usar, como higienizar, esse tipo de coisa, tá bom? O rol, gente, ele é taxativo. O que que significa isso? As coberturas são aquelas que estão listadas na RN 465, tá? Aí vocês vão me falar, mas e a lei 14.454, que foi publicada, né, em 2022 e que trouxe uma ampliação do rol? Na verdade, ela não trouxe uma ampliação do rol. Ela trouxe a possibilidade de cobertura desde que haja o cumprimento de algum critério. É como se fosse uma DUT da lei, né? Então, o que que ela diz? Ela diz o seguinte: olha, desde que exista comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e planos terapêuticos, ou que exista recomendação da Conitec, né, que é a Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologias do SUS, e de mais ou de algum outro órgão de referência, né, de avaliação tecnológica, ou a operadora tem que cobrir aquele procedimento, tá? Agora, o que que seria a comprovação de eficácia científica com evidências científicas, né? Eu não posso olhar apenas evidências, qualquer tipo de evidência. Então, precisa ser um estudo científico de uma instituição reconhecida internacionalmente, que tenha realmente uma boa reputação. Não adianta eu pegar uma revista numa banca de jornal que faz uma matéria sobre alguma coisa e falar, olha, está aqui a comprovação científica. Não é isso, tá? Então, é preciso que essas evidências científicas sejam incontestáveis. Tá bom? Mas para todos os efeitos, o rol é taxativo e isto é reconhecido pela ANS. Eu até coloquei um linkzinho aqui na apresentação, se vocês acessarem esse link, vocês vão ver o posicionamento da ANS sobre essa lei, né? Ela continua dizendo isso. Essa exceção, ela é muito rara e ela é muito específica para cobertura, tá bom? Então, quando vocês tiverem alguém questionando vocês, vocês já sabem como explicar essa situação, tá? E como é que o rol é atualizado, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre as coberturas, vamos entender primeiro como é que o rol é atualizado, né? O rol, e é importante a gente saber isso, por quê? Porque fica parecendo que o rol é uma coisa estagnada e não é verdade, né? O rol, ele é atualizado periodicamente de 2 maneiras, tá? Então, a primeira maneira, existe uma comissão dentro da ANS que estuda as propostas de atualização do rol. Essas propostas, elas são feitas por todas as entidades da sociedade civil que vocês podem imaginar. Então, a indústria farmacêutica, as sociedades médicas, as sociedades odontológicas, os conselhos de classe, a população em geral, qualquer pessoa pode propor a atualização do rol, desde que, claro, mande os embasamentos técnicos para isso.
Isso é estudado dentro dessa comissão, normalmente são abertas consultas públicas ou audiências públicas em que há a participação da sociedade para discutir, debater se aquele procedimento, sim ou não, é bom para os nossos beneficiários, é importante que haja cobertura. Além das novas tecnologias, né, e dessas novas incorporações, também é avaliado o custo, é avaliado a frequência, a pertinência daquilo, e se não existem outros procedimentos que já estão no rol e que já possuem, que já fazem, às vezes, daquele procedimento novo que será incorporado. Nessas discussões também são avaliados os procedimentos já cobertos, ou seja, tem algum procedimento que está no rol e que caiu em desuso, ou que já existe uma tecnologia mais avançada, então eles fazem esse estudo e semestralmente o rol é atualizado por por essa esse primeiro modo de atualização, tá? E aí o rol, você pode ter exclusões ou inclusões de procedimentos, tá? Essa é uma forma de atualização do rol. Existe uma outra forma de atualização do rol, que é tudo que é incorporado pelo SUS. Então, todos os procedimentos que passam a ser incorporados pelo SUS e que são recomendados positivamente pelo Conitec, eles são incorporados no prazo de até 60 dias. Então, o rol, ele sempre está atualizado. Não existe nenhuma doença que não é coberta pelo rol. Claro que tem exclusões, a gente vai falar sobre elas, mas essas exclusões são exclusões previstas na lei que, né, não tem por que elas serem cobertas, já que ou não são doença ou não servem para tratamento de saúde, né? Então, essa é a forma de atualização do rol. Então, vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar no tema das coberturas obrigatórias, tá? Então, como vocês sabem, hoje nós temos planos pré-lei, que foram já comercializados antes da vigência da lei, e os planos novos ou que foram adaptados à lei. Então, a gente tem uma diferença aqui de cobertura em relação a elas, né? Nos planos pré-lei, as coberturas são aquelas que estão previstas exclusivamente no contrato. Então, o contrato traz as coberturas e as exclusões, e é isso que eu tenho que observar. Para os planos novos ou adaptados, a cobertura é sempre o rol. No caso dos planos adaptados, eu posso ter uma ou outra cobertura que estava prevista no contrato e que eu tenho que manter coberta, porque eu me comprometi contratualmente, tá? Ainda que seja um extra-rol. Então, eu tenho que manter essas coberturas. No contrato pós-lei, é sempre a cobertura do rol e uma ou outra inclusão de coberturas ou serviços adicionais que a gente pode fazer. Então, eu posso ter as coberturas do rol e oferecer um transplante que não está no rol, ou algum tratamento diferente que não está no rol, tá? Então, isso aí passa a ser um compromisso contratual e não legal com os nossos clientes. Bom, quando a gente fala de segmentação, quando eu vou vender um plano, vocês sabem disso, né? Porque vocês estão aí na linha de frente vendendo ou cuidando dos nossos clientes, né? A gente tem segmentações, os planos têm segmentações, e e são essas segmentações que indicam a cobertura que o plano vai ter. Tá? Então, quando a gente fala, eu vendo plano ambulatorial mais hospitalar, mais obstetrícia, ou eu vendo um plano só ambulatorial, ou eu vendo um plano só hospitalar, é isso que vai dizer qual é a cobertura daquele produto que eu estou vendendo. Então, na segmentação ambulatorial, num plano médico hospitalar, eu tenho que garantir consultas médicas, serviços de diagnósticos e terapias e atendimento de urgência e emergência. E nos planos odontológicos, a mesma coisa, consultas odontológicas, os serviços de diagnóstico odontológico e urgência e emergência, tá? Lembrando aqui, gente, que os procedimentos bucomaxilo, eles que não necessitam de internação, eles não estão cobertos na segmentação odontológica, tá? Eles são cobertos pela segmentação médico-hospitalar,
bom? Bom, na segmentação hospitalar, o que que eu tenho que garantir na segmentação hospitalar? Todas as modalidades de internação, em hospital dia, tá? Para transtornos mentais, os transplantes de rim, córnea, transplante autólogo, de medula óssea, e desde que eles tenham, né, as pessoas estejam inscritas naquela fila única do SUS, que é a fila de transplantes, tá? Eu tenho que garantir órtese e prótese, desde que ligadas ao ato cirúrgico, e desde que o médico ofereça 3 marcas de fabricantes diferentes, para que a operadora escolha qual marca ela vai utilizar, autorizar, né? Atendimentos de urgência e emergência, despesas de acomodação e alimentação com acompanhante para os menores de 18, os maiores de 60 anos e os portadores de deficiência, e vai incluir atendimento ambulatorial de procedimentos especiais que são necessários e decorrentes de internação hospitalar. Então, por exemplo, a pessoa foi internada por um problema renal, ela vai continuar tendo a cobertura da hemodiálise, a mesma após a alta hospitalar, assim como quimioterapia, radioterapia e alguns outros procedimentos dessa natureza. No caso da segmentação hospitalar com obstetrícia, além de todas as coberturas do plano da segmentação hospitalar, também vai incluir atendimento ambulatorial relativo ao pré-natal, como consultas e exames, as despesas com acompanhante durante o parto, o pré-parto e o pós-parto, cobertura assistencial ao recém-nascido, tanto filho natural como adotivo, nos primeiros 30 dias após o parto, e a possibilidade de inclusão do recém-nascido no plano, desde que inscrito até o 30º dia do nascimento ou da adoção, tá? Então, essas são as coberturas. E aí, lembrando que essas coberturas a gente vende elas combinadas, né? Ou não, tá? O plano referência, ele é um plano de comercialização obrigatória. Eu acho que vocês já devem ter observado nas propostas de contratação, né? Que a gente sempre tem aquele termo que a pessoa assina dizendo que ela não, que ela recebeu a oferta do plano referência, mas ela não quis contratar, porque é um plano de comercialização obrigatória. Por que que ele é um plano de comercialização obrigatória? Porque ele tem uma cobertura ampliada, ele tem a cobertura total, né? De procedimentos ambulatorial mais hospitalar, desde que realizados no Brasil, claro, no padrão enfermaria, e ele não tem carência para as internações decorrentes de urgência, emergência e acidente pessoal. Tá? Então, sempre vai haver a cobertura integral. Acaba que, por conta disso, ele é um plano muito caro, e as pessoas acabam ele não sendo um plano comercialmente convidativo, né? Ele não por conta dessas situações, tá? Então, outras coberturas que são garantidas, né? A plástica mamária, com ou sem prótese, expansores, para pacientes que tiveram diagnóstico de câncer de mama ou lesões traumáticas e tumores em geral, fornecimento de bolsas de colostomia, ileostomia, urostomia, sonda vesical, coletor de urina com conector, e os tratamentos de câncer em casa com medicação via oral, né? Então, a gente também tem tratamentos de medicamentos para tumores de grande prevalência, como tumores de estômago, fígado, intestino, rim, testículo, mama, útero e ovário, tá? E, além disso, também são fornecidas coberturas de hospital para hospital. Então, isso é o que a gente tem de cobertura aqui para o rol, tá bom?